Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Sábado, feriado, 7 de setembro, mas nós estamos aqui no nosso propósito, a Bíblia toda em 142 dias, glória a Deus, cumprindo aí, aquilo que o Senhor tem nos desafiado a fazer, que é ler a Bíblia toda, vez após outra, até que Ele venha. E não é essa aqui, que é essa aqui que eu estava usando agora, é esta aqui. É essa aqui. Bíblia Scofield. Aqui, Almeida, edição contemporânea. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E estamos hoje aqui, continuando com Deuteronômio. Aleluia. Do 18 até o 27. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer desse feriado, Deus, pela oportunidade de começarmos esse dia logo cedo, entregando as primícias desse dia ao Senhor, a primazia, começando esse dia, Senhor Deus, neste lugar de devoção, de disciplina, de perseverança, Senhor, lendo a tua palavra inteira, em nome de Jesus Cristo, encontrando os tesouros do Senhor para as nossas vidas. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua palavra, da tua verdade que liberta, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, Senhor. As instruções do Senhor para nós, Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor tem conectado a nós, em cada um dos nossos desafios, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer. Nós te agradecemos. Oro especialmente pela nossa nação hoje. Que o Senhor abençoe o Brasil, em nome de Jesus, neste 7 de setembro, dia da independência. Que o Senhor venha com a tua bênção sobre a nossa nação, venha o teu reino sobre a nossa nação, Senhor. Transforma a história do Brasil, Pai. Em nome de Jesus Cristo, limpa a nossa nação, muda a história da nossa nação, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu reino, o teu governo, o teu domínio se estabeleça sobre o Brasil, Pai, com paz, Deus, com alegria, com justiça, pois o teu reino é paz, o teu reino é justiça, o teu reino é alegria do Espírito Santo. Que venha o teu reino sobre o Brasil, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmã Esther, firme e forte aí, sempre comigo aqui na nossa leitura da Bíblia toda. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deuteronômio, então, capítulo 18, vamos lá. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Eles não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o direito dos sacerdotes sobre o povo, sobre os que oferecem sacrifício, seja boi, seja ovelha, darão a eles o ombro, as queixadas e o estômago. A eles darás também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois foi a eles e a seus filhos que o Senhor, o teu Deus, escolheu dentre todas as tuas tribos, para exercer o ministério no nome do Senhor, todos os dias. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel onde habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, a fim de ministrar no nome do Senhor, o seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que ali se encontrarem diante do Senhor, poderá comer uma porção igual à dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos.
O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoureiros e a adivinhos, mas a ti, Senhor, o teu Deus, não permite tal prática. O Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu no meio de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pedistes ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E isto é sobre Jesus, né? Jesus é esse profeta que seria levantado e que foi prometido aqui desde o tempo de Moisés. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então percebe que aqui ele anunciou Cristo, né? Ele falou aqui, inclusive aqui, por exemplo, no título aqui dessa tradução, né? Os títulos são colocados pelas editoras para nos ajudar a localizar os assuntos, mas o título aqui especificamente nessa Bíblia é o grande profeta Cristo, né? Então entende-se aí, né, que aqui Moisés estava profetizando a respeito de Cristo quando ele fala de um profeta que se levantará, o profeta que é Jesus. Mas aí depois ele entra para falar sobre os falsos profetas, né, sobre a prova dos profetas. Como que eu sei que alguém, né, que uma palavra que um profeta liberou não é uma palavra do Senhor? Aí ele vai dizer, quando esse profeta falar, né, em nome do Senhor, e isso não acontecer, não se realizar, então você sabe que ele é um falso profeta, né? Aqui ele está falando sobre isso. Ou que ele, né, aqui, essa palavra não procede do Senhor, né? Com soberba o falou tal profeta. Às vezes ele não é um falso profeta, mas ele falou com soberba uma palavra que não procede do Senhor. E isso acontece também, né? Por isso que a Bíblia fala para julgar a profecia e não o profeta. Porque às vezes o profeta é de fato um profeta, ele realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém chamado por Deus para profetizar, porém, ele ali em algum momento, né, teve a presunção de falar aquilo que não era uma palavra de Deus, mas uma palavra de si mesmo, da sua carne, da sua vontade humana. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor, o teu Deus, expulsar as nações cuja terra te dá, e tirar delas tudo o que tem, e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades reservarás na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para a possuíres. Construirás caminhos para elas e dividirás em 3 partes o território que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, para que nelas se acolha todo o homicida. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher nelas, terá a vida salva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo, sem ódio premeditado. Por exemplo, aquele que com o seu próximo entrar no bosque para cortar lenha, e no momento de levantar o machado para cortar a árvore, o ferro se separar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal fugirá para uma dessas cidades e viverá. De outra forma, o vingador do sangue, enfurecido, perseguiria o homicida, e alcançando-o, por ser longo o caminho, lhe tiraria a vida, não sendo ele culpado de morte,
pois não o odiava antes. Portanto te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor, o teu Deus, ampliar as tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que a teus pais jurou dar-te, desde que guarde todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor o teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame o sangue inocente no meio da terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, e sejas culpado de derramamento de sangue. Se contudo alguém, por ódio ao seu próximo, lhe armar ciladas, levantar-se contra ele e o ferir mortalmente, de modo que morra, e se acolher a alguma dessas cidades, os anciãos dessa cidade mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Não terás piedade dele, antes eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que teus antepassados fixaram na tua terra, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que teu, não os temerás, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desanime o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizareis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo: Qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro desfrute dela em seu lugar. Qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não a recebeu? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Os oficiais continuarão a dizer ao povo: Qual é o homem medroso e de coração covarde? Volte para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se desanime como o seu coração. Quando os oficiais acabaram de falar ao povo, os comandantes dos exércitos se colocarão à frente do povo. Ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, proponha-lhe antes a paz. Se a sua resposta é de paz, e se te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Senhor, o teu Deus, a entregar nas tuas mãos, matarás todos os homens à espada. Quando as mulheres
Quanto às mulheres, às crianças, aos animais e a tudo o que houver na cidade, todo o teu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor, o teu Deus, te dá. Assim farás a todas as cidades mais afastadas, que não pertencem às cidades destes povos. Das cidades destas nações que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, porém, nada que respire deixarás com vida. Antes as destruirás totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor, o teu Deus, te mandou, para que não vos ensinem a imitar as abominações que fazem em honra a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor, o vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para a tomar, não destruas as suas árvores, cortando-as com o machado, porque do seu fruto comerás, não a cortarás. São as árvores do campo pessoal para que sejam... São as árvores do campo... Calma, voltando. São as árvores do campo pessoas para que sejam sitiadas por ti? Somente as árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruir e cortar, a fim de edificares baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. E aqui a gente percebe que não é sobre árvores, né? O cuidado de Deus sempre foi sobre pessoas, né? Então alguém lê isso aqui e fala, olha aí, Deus aqui preocupado com as árvores. Claro que ele cuida das árvores, ele que dá as árvores, ele que as faz crescer, mas ele dá com um propósito, que é servir o homem. Por isso ele fala que as árvores frutíferas eles não deveriam cortá-las, por quê? Porque seriam para eles alimentos, né? Então, preocupado com o homem ali, ele está falando sobre isso, o cuidado de Deus sempre conosco, né? Cada ordenança dessa, cada ensinamento desse tem um cuidado para conosco. Deuteronômio capítulo 21. Quando na terra que o Senhor te der em posse, se achar no campo alguém morto, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, e a trarão a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido cultivado nem semeado. Ali, nesse vale, lhe quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes, filhos de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o teu Deus, os escolheu para o servirem e para abençoarem em seu nome e por sua palavra decidirem toda a demanda e todo o dano. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto levarão as suas mãos sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê favorável ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhes será expiado. Assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente, e farás o que é justo aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor, o teu Deus, os entregar nas tuas mãos e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do teu cativeiro, permanecerá em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe o mês inteiro. Depois disso a tomarás. Tu serás seu marido e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, a deixarás partir livre, mas não a poderás vender nem maltratar, pois foi tua mulher. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama,
ambas lhe derem filhos, e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do pai, nem da mãe, e embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade à sua porta. E lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz. É dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e, condenado, for suspenso num madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança. E aqui tem a lei acerca do madeiro, então, que depois essa palavra é citada lá por Paulo: maldito todo que for pendurado no madeiro, porque estava escrito aqui isso, né? Então Jesus foi feito maldito porque ele foi pendurado, e ele não poderia permanecer de um dia para o outro, justamente por causa dessa lei aqui, que diz que ele deveria ser tirado, né? Não permanecerá no madeiro durante a noite. Ele deveria ser tirado antes, e por isso ele foi tirado antes ali, Jesus, e foi feito maldito no madeiro, né? Então aqui, deixa eu só olhar aqui um negocinho aqui nesse texto. Ó. Pronto, olhei aqui. Só para tirar uma dúvida. Vamos lá. Aqui também outro detalhe aqui, né? É que a gente lê isso aqui, a gente dá graças a Deus por nós estarmos numa nova aliança, né? No tempo da graça, porque algumas coisas eram muito severas aqui. Deus estava mostrando o quanto que ele leva a sério, né? Como, por exemplo, aqui nesse caso, de pais que tivessem filhos aqui desobedientes, dissolutos e beberrão, né? Tinham que ser entregues ali, né? Para que fossem mortos, né? Bem forte isso aqui, né? Era bem severo isso aqui, justamente para mostrar a seriedade que Deus queria ali gerar no meio do povo, para justamente criar uma nação ali obediente. Deuteronômio capítulo 22. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, mas os restituirás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, tu o recolherás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu lhe restituas. O mesmo farás com o jumento, com o manto e com qualquer outra coisa perdida pelo seu irmão, que tu achares, não poderás ignorá-las. Se vires o jumento ou o boi, que pertencem a teu irmão, caídos no caminho deles não te desviarás, mas sem falta os levantarás. A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor, o teu Deus. Se encontrares no caminho um ninho de ave, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás
ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém cair dela. Deus cuidando dos detalhes, né? Não plantes 2 tipos de semente na tua vinha, com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, nem o produto da vinha. Não levantarás com boi e jumento no mesmo jugo. Verso 10. Não lavrarás com boi e jumento no mesmo jugo. Não usará roupa de lã e linho tecidos no mesmo jugo. Farás borlas nas 4 bordas do manto com que te cobrires. Se um homem casar-se e depois de unir-se com sua mulher a desprezar e acusar de delitos vergonhosos e difamá-la, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, mas não a achei virgem, os pais da moça tomarão as provas da virgindade dela e as levarão aos líderes da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, mas ele a desprezou. E lhe acusou de delitos vergonhosos, dizendo: não achei tua filha virgem. Mas aqui estão os sinais da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos líderes da cidade, os quais tomarão aquele homem e o castigarão. Eles o condenarão em 100 siclos de prata e o entregarão ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela continuará a ser sua mulher e ele não poderá mandá-la embora enquanto viver. Se, porém, a acusação for verdadeira e não se provar a virgindade da moça, esta será conduzida à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim extirparás o mal de Israel. Se um homem encontrar na cidade uma moça ainda virgem, noiva de algum homem, e se deitar com ela, trareis ambos à entrada daquela cidade e os apedrejareis até que morram, a moça por não ter gritado, estando na cidade, e o homem por haver abusado da noiva de seu próximo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se, porém, algum homem achar no campo uma moça noiva e a forçar e se deitar com ela, somente será morto o homem que se deitou com ela. A moça nada farás, e ela não tem culpa de morte, pois o caso se assemelha a um homem que se levanta contra o seu próximo e o mata, pois ele a achou no campo e a moça gritou, mas não houve quem a livrasse. Se um homem achar uma moça virgem que não esteja noiva e forçando-a a deitar-se com ela, forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. Ela lhe será por mulher, pois a humilhou. Não poderá despedi-la enquanto ela viver. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, pois isso o desonraria. Aqui um aspas aqui também, né? Essa lei aqui, para você entender aqui, né? A gente vê aqui que aqui tinha uma lei a respeito da moça que estava prometida de casamento e alguém se deitasse com ela, deveria ambos ser mortos, né? Se ela não gritasse, ele não pedisse ajuda. Então aqui, isso aqui se aplicaria a Maria, por isso foi tão sério o que aconteceu com Maria, porque Maria estava prometida a casamento a José e de repente ela aparece grávida, né? Ela foi grávida, ficou grávida do Espírito Santo, mas é difícil convencer as pessoas de que aquela gravidez era do Espírito Santo, né? Imagina alguém aparecendo grávida hoje dizendo que é do Espírito Santo, você olhando e falando, não sei, né? Então, imagine a situação, né, de José para acreditar nisso aqui, a respeito de Maria, né? O desafio que foi ali, inclusive para ele, né? Acreditar que realmente, por isso que o anjo apareceu para ele também, né? Porque realmente
ali seria uma situação bem complicada, o fato dela engravidar, estando prometida a José e não ser de José aquele filho. Deuteronômio capítulo 23. Ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração poderá ser ali admitida. Nenhum amonita, nem moabita entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração. Nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor, pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíste do Egito. E, além disso, subornaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O Senhor, o teu Deus, porém, não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, o teu Deus, te ama. Não procurarás paz ou amizade com eles enquanto viveres. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois foste estrangeiro em sua terra. Os filhos que lhes nasceram poderão ser admitidos na Assembleia do Senhor a partir da 3ª geração. Quando saíres para guerrear contra os seus inimigos, evita toda impureza. Se houver nas tuas fileiras alguém que por motivo de poluição noturna não estiver limpo, sairá para fora do acampamento, não permanecerá nele. Ao cair da tarde, porém, se lavará com água, e em se pondo o sol, entrará no acampamento. Também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar, e quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos, pois o Senhor, o teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te proteger e para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se afaste de ti. Aqui, como eu sempre digo, a preocupação do Senhor com os detalhes. Imagina esse povo ali no meio daquela região desértica, sem saneamento básico. Não tinha vaso sanitário, não tinha água encanada, não tinha chuveiro, não tinha sabonete, não tinha papel higiênico. E o Senhor preocupado com isso. Vocês devem ter uma pá, e quando vocês forem fazer as suas necessidades, você vai sair a uma distância, vai cavar, vai enterrar, já que ainda não tem um vaso, Então, quando tiver o vaso, aí vocês vão entender. Mas aqui o Senhor está se preocupando com os detalhes, cuidando dos detalhes ali para o seu povo. Continuando, verso 15, Deuteronômio 23, 15. Não entregarás ao seu senhor o escravo fugitivo que se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em uma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Não haverá entre os israelitas homem ou mulher que se entregue à prostituição cultual. Não trarás o salário de prostituição, nem de homem nem de mulher, à casa do Senhor, o teu Deus, em pagamento de um voto, porque a ambos ele abomina. De teu irmão não exigirá juro algum, quer se trate de dinheiro, quer se trate de víveres, ou de qualquer coisa que se empresta a juros. Ao estranho poderás emprestar com juros, mas não ao teu irmão, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em tudo o que puseres a tua mão na terra que passas a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor, o teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, não votares, não haverá pecado em ti. Tudo o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e os farás, porque fizeste teu voto livremente ao Senhor, o teu Deus, com a tua própria boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas até te fartares, mas não as levarás no cesto. Verso 24, repetindo. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas até te fartares, mas não as levarás no cesto.
Quando entrares na plantação do teu próximo, com a tua mão poderás colher espigas, mas não usarás a foice na plantação do teu próximo. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Se uma vez saída da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, a der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier e morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nenhum encargo lhe será imposto. Por 1 ano ficará livre na sua casa para alegrar a sua mulher com quem casou. Não tomarás em penhor as 2 pedras do moinho, nem mesmo a pedra de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se for descoberto alguém que tenha raptado um dos seus irmãos israelitas e o tenha feito escravo ou vendido, esse sequestrador será morto. Assim extirparás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem grande cuidado de seguir fielmente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te de que o Senhor, o teu Deus, fez... Lembra-te, verso 9, repetindo. Lembra-te do que o Senhor, o teu Deus, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa a teu próximo, não lhe invadirás a casa para te garantires com algum penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Se ele, porém, for pobre, não te deitarás com o teu penhor. Em se pondo o sol, lhe restituirás sem falta o penhor, para que possa deitar-se no seu manto. Então ele te abençoará, e isso será para ti justiça diante do Senhor, o teu Deus. Não explorarás o assalariado pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja ele estrangeiro que mora na tua terra e nas tuas cidades. No mesmo dia pagarás a ele o teu salário, antes que o sol se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Quando fizeres a colheita do teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás a tomá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o que restou nos galhos. Isso ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres uvas, não voltarás para buscar o que ficou. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, por isso eu te ordeno que faças isso. Deuteronômio, capítulo 25. Se entre 2 homens houver contenda e vierem a juízo para serem julgados, o inocente será absolvido e o culpado será condenado. Se o culpado merecer a pena de açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa, mas não poderás dar-lhes mais de 40 açoites. Se lhe fizer dar mais açoites do que este, teu irmão ficará humilhado aos teus olhos. Não amordaçarás
a boca ao boi quando estiver debulhando. Paulo cita depois esse texto aqui a respeito daqueles que preguem o evangelho, devem se sustentar aí, né? Devem comer, participar dos frutos, né? E ele fala que a preocupação aqui não era sobre bois, também era sobre pessoas, né? O Senhor estava dizendo isso. 5, verso 5, Deuteronômio 25, 5. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com um homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Se, porém, o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá aos líderes da cidade no tribunal e dirá: meu cunhado recusa-se a suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os líderes da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser, não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos líderes e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará ao homem que não quer edificar a família de seu irmão. E sua casa será chamada em Israel de a casa do descalçado. Se dois homens brigarem um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido das mãos do que o fere, e estender a mão, e o pegar pelas partes íntimas, tu lhe cortarás a mão, não terás piedade dela. Não terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos e medidas exatas e justas, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pois o Senhor, o teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiram atrás de ti, na retaguarda, estando tu cansado e afadigado. Não temeu a Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que ele te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, separarás das primícias de todos os frutos do solo que colheres da terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. As porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. E irás apresentar-te ao sacerdote em exercício e lhes dirás: hoje declaro perante o Senhor, o teu Deus, que entrarei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor, o teu Deus. Então protestarás perante o Senhor, o teu Deus, e dirás: arameu, prestes a perecer, foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, mas cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Mas nós clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra em que manam leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, o teu Deus, e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor, o teu Deus, tem dado a ti e à tua família, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti.
Quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e se fartem nas tuas cidades. Dirás perante o Senhor, o teu Deus: retirei de minha casa o que era consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e estando eu imundo deles, nada tirei, e deles nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que te ordenaste. Tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste, a nossos pais, terra em que manam leite e mel. Hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus e que andarás nos teus caminhos. Guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em fama e em honra sobre todas as nações que criou, e para que sejas povo santo ao Senhor, o teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que eu hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás grandes pedras e as pintarás com cal. Escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor, o teu Deus, terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. E, quando tiveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, como hoje te ordeno, no monte Ebal, e as pintarás com cal. Edificarás um altar ao Senhor, o teu Deus, um altar de pedras. Não utilizarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor, o teu Deus, e nele oferecerás holocaustos ao Senhor, o teu Deus. Oferecerás sacrifícios de ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás. Nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, gravando-as com nitidez. Então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel: escuta e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor, o teu Deus. Obedecerás à voz do Senhor, o teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. No mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondendo dirá: amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, pois desonra assim o leito paterno, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: amém.
Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. Então, aqui completa Deuteronômio, capítulo 27. Amém? Nós vamos até aqui hoje, Deuteronômio, capítulo 27, e amanhã nós continuamos aí a leitura da Bíblia toda em 142 dias. Hoje alcançamos o 31º, 31 dias já do nosso desafio, 142 dias. Amanhã, lembrando, no domingo, nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, às 7h42 da manhã, aqui, horário de Brasília, 7h42 da manhã, estaremos juntos aqui, continuando a leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia, um ótimo feriado aí, que o Senhor te abençoe, e até amanhã, em nome de Jesus.